Saudações a todos, meu nome é Camila Maia e sou estudante do terceiro ano de Contabilidade e Auditoria. Hoje estou aqui para apresentar um tema fundamental da nossa cadeira de Contabilidade Agrária, ministrada pelo docente Abilio Muxanga. Nesta apresentação, vou abordar de forma detalhada os aspectos da contabilidade relacionados aos ativos biológicos e produtos agrícolas, conforme estabelecido pela norma contabilística e de relato financeiro 11. Discutirei os conceitos-chave que envolvem o reconhecimento, a mensuração e a divulgação destes ativos nas demonstrações financeiras. Sem mais demoras, vamos começar. Agricultura e ativos biológicos de acordo com a norma 11. Agora, vamos introduzir a norma 11. A norma 11 é uma norma fundamental para a contabilidade de ativos biológicos e produtos agrícolas. Ela foi criada com base na IAS 41. IAS 41, que significa Norma Internacional de Contabilidade. E estabelece as diretrizes claras sobre como estes ativos devem ser reconhecidos, mensurados e apresentados ao longo do seu ciclo de vida. Mas afinal, o que são ativos biológicos? Ativos biológicos são aqueles ligados à produção agrícola e pecuária, como plantações e culturas agrícolas, milho, trigo, árvores de fruto e também animais vivos utilizados para a produção ou venda, como gado, aves e peixes da aquacultura. É importante destacar que esta norma não se aplica a terrenos agrícolas nem ao processamento dos produtos após a colheita. Para estes casos, a norma utilizada é a norma 9, ou seja, a norma 11 foca naquilo que está vivo e em crescimento, enquanto que o tratamento de terrenos e o processo dos produtos após a colheita seguem outras diretrizes. Qual é o objetivo da norma 11? A principal finalidade da norma 11 é trazer clareza e a padronização para a contabilidade no setor agrícola. Ela define regras para o reconhecimento, a mensuração e a divulgação das operações relacionadas à atividade agrícola, garantindo que as empresas do setor registrem corretamente os seus ativos biológicos, como plantas e animais, e também os seus produtos agrícolas, como a madeira, leite e algodão. Isto é essencial para assegurar a transparência e a comparabilidade nas demonstrações financeiras, permitindo uma visão mais precisa do valor econômico desses ativos ao longo do tempo. Ou seja, a norma 11 não apenas padroniza, mas também ajuda as empresas a tomarem decisões mais informadas e estratégicas na gestão dos seus recursos agrícolas. Agora vamos entender exatamente o que a norma 11 abrange. A norma 11 aplica-se à contabilização de três elementos principais dentro da atividade agrícola. O primeiro deles são os ativos biológicos, que englobam organismos vivos e envolvidos na produção agrícola. Dentro dessa categoria, podemos encontrar dois grandes grupos: os animais, como gado, aves e peixes da aquacultura, que são criados para a produção ou a comercialização, e as plantas, como árvores de fruto, plantações de chá e culturas agrícolas como o milho e o trigo. Estes ativos passam por transformações ao longo do tempo e por isso é fundamental que sejam reconhecidos corretamente na contabilidade, garantindo a transparência e a precisão nos relatórios financeiros. Além dos ativos biológicos, a norma 11 também abrange os produtos agrícolas no momento da colheita. Isso significa que, assim que um produto é retirado do seu estado biológico, ele passa a ser classificado como um produto agrícola e deve ser contabilizado corretamente. Alguns exemplos incluem o leite ordenhado das vacas, que deixa de ser um ativo biológico e se torna um produto pronto para comercialização ou processamento. As frutas colhidas das árvores, como maçãs, laranjas ou uvas, que já estão separadas da planta. O algodão recém-colhido, que será processado para diversas finalidades na indústria têxtil.
O produto-chave aqui é que a norma se aplica até o momento da colheita. Depois disso, o processamento desses produtos segue outras normas contabilísticas, como a norma 9. Por fim, a norma 11 também abrange os subsídios do governo voltados para as atividades agrícolas. Esses apoios financeiros são concedidos para incentivar e sustentar a produção agrícola e podem ter diferentes finalidades, como apoios para a replantação de florestas que ajudam na recuperação das áreas degradadas, subsídios para a criação de gado, auxiliando os produtores na expansão e manutenção dos rebanhos e benefícios fiscais para produtores agrícolas, reduzindo encargos e incentivando a atividade no setor. Esses subsídios devem ser corretamente reconhecidos e contabilizados, seguindo as diretrizes estabelecidas nos parágrafos 18 e 21 da norma 11. Agora, é importante destacar o que a norma 11 não abrange. Mesmo que alguns ativos sejam usados na agricultura, eles não se enquadram como ativos biológicos e, portanto, seguem outras normas contabilísticas. Um exemplo claro disso são os terrenos usados para as atividades agrícolas. Os terrenos agrícolas não são considerados ativos biológicos porque eles não crescem, não se degeneram, não produzem e não se reproduzem como os ativos biológicos fazem. Por isso, a sua contabilização segue normas diferentes. A norma 13, que trata dos ativos tangíveis em geral, e a norma 16, que se aplica a terrenos classificados como ativos de investimento. Ou seja, embora os terrenos sejam fundamentais para a agricultura, eles não fazem parte da norma 11. Outro ponto importante é que a norma 11 também não abrange os ativos intangíveis relacionados com a agricultura. Estes ativos não são físicos, mas são essenciais para a atividade agrícola e podem envolver direitos ou propriedades que agregam valor ao processo produtivo. Os exemplos incluem licenças para a exploração de recursos naturais, que permitem o uso de determinados recursos em atividades agrícolas, patentes sobre sementes geneticamente modificadas que protegem invasões, tecnologias aplicadas no setor. Estes ativos são regulamentados pela norma 14, ativos intangíveis, e não pela norma 11, já que tratam de bens não tangíveis. A aplicação da norma 11 se limita ao ciclo de vida dos produtos agrícolas até o ponto da colheita. Após a colheita, estes produtos deixam de ser considerados ativos biológicos e se tornam inventários, seguindo as regras estabelecidas pela norma 9, inventários, ou outras normas apropriadas para o caso. Por exemplo, imagine que uma empresa tenha uma plantação de trigo. Até o momento da colheita, o trigo é tratado como um ativo biológico, seguindo a norma 11. Após a colheita, o trigo se transforma em um produto agrícola e passa a ser regido pela norma 9, inventários. E se o trigo for processado em produtos como farinha, pão ou ração, essa transformação já não é coberta pela norma 11, mas sim por outras normas contabilísticas que tratam do processo do processamento e venda desses produtos. Este, claro, mostra exatamente a diferença entre os ativos biológicos da norma 11 e a norma 9. Ou seja, dos ativos biológicos até os produtos agrícolas, enquadramos a norma 11. E os produtos transformados após a colheita, enquadra-se a norma 9. Uma característica essencial dos ativos biológicos é a sua capacidade de transformação biológica. Isso significa que estes ativos passam por um ciclo contínuo de crescimento, degeneração, reprodução e transformação ao longo do tempo. Os exemplos disso incluem uma vaca que nasce, cresce, dá leite, tem bezerros e eventualmente envelhece. Uma árvore plantada que cresce até atingir o tamanho adequado para ser cortada. Um peixe de aquacultura que aumenta de tamanho antes de ser vendido. Essa capacidade de transformação biológica é o que distingue dos ativos biológicos de outros ativos da empresa, como as máquinas ou terrenos que não passam por essas mudanças dinâmicas.
gestão da transformação biológica é um aspecto crucial na atividade agrícola. Ela envolve o controle e a facilitação do crescimento e transformação dos ativos biológicos, que o diferencia da agricultura e de outros processos naturais que ocorrem sem a intervenção humana. Para que essa transformação aconteça de maneira eficaz, os agricultores e produtores criam condições específicas para otimizar o processo, como a nutrição, que é a alimentação do gado, ou a adubação do solo, garantindo que os recursos estejam bem nutridos para o crescimento. A mistura genética, que é a seleção de sementes ou cruzamento de animais para melhorar a qualidade e a produtividade. A temperatura e a luz, que é o controle de condições ambientais, como as estufas ou a aquacultura, para optimizar o crescimento. E a fertilidade, que é o manejo do solo para garantir que ele seja fértil e adequado para a produção. Por exemplo, criar um gado em uma fazenda é uma atividade agrícola, porque envolve o controle sobre a alimentação, o cruzamento e as condições ambientais. Por outro lado, caçar os animais em uma floresta não é considerado uma atividade agrícola, pois não há gestão sobre os recursos naturais, como ocorre na agricultura. A mensuração da transformação biológica pode ser dividida em duas formas principais, qualitativa e quantitativa. A transformação qualitativa refere-se a mudanças na qualidade do ativo biológico, como a carga elétrica de frutas, que afeta o sabor ou o valor nutricional, a densidade da madeira, que indica a resistência ou durabilidade do material, amadurecimento de uvas para a produção de vinho, que altera as propriedades organolépticas, e o nível de gordura do gado, que influencia a qualidade da carne. Já a transformação quantitativa diz respeito ao crescimento físico ou à capacidade produtiva do ativo, como o peso do boi, que aumenta com a alimentação e o crescimento, o volume do leite produzido, que é monitorado para garantir a produtividade, o número de crias que um animal pode gerar, impactando a reprodução e o estoque, o crescimento do diâmetro de uma árvore, indicando o seu desenvolvimento ao longo do tempo. Essas duas formas de transformação são essenciais para mesurar o valor e o impacto dos ativos biológicos na produção agrícola. O reconhecimento de um ativo biológico ou produto agrícola nas demonstrações financeiras ocorre quando a entidade, empresa neste caso, atende a 3 critérios fundamentais. O primeiro critério é o controle do ativo. A empresa deve ter o controle sobre o ativo biológico ou produto agrícola, o que pode ser evidenciado por acontecimentos passados, como a aquisição do ativo ou seu nascimento. Por exemplo, uma empresa de gado tem o controle sobre o seu rebanho depois de comprar ou criar os animais. Isso significa que a empresa pode exercer autoridade sobre os animais, seja para sua alimentação, reprodução ou venda. E assim, o gado é reconhecido como um ativo biológico nas suas demonstrações financeiras. Esse controle é o primeiro passo para o reconhecimento adequado do ativo. Vamos ver agora os outros 2 critérios que também devem ser atendidos. O segundo critério é a probabilidade de benefícios econômicos futuros, e o terceiro é a mensuração confiável do custo ou do justo valor do ativo. Vamos desenvolver a probabilidade de benefícios econômicos futuros. É necessário que seja provável que o ativo traga benefícios econômicos futuros para a empresa, como venda, uso para a produção ou crescimento do ativo. Por exemplo, uma vaca leiteira vai gerar leite que pode ser vendido ou utilizado para a produção de outros produtos, como o queijo, trazendo benefícios econômicos para a empresa. Vamos desenvolver o terceiro critério, que a empresa deve ser capaz de mensurar com precisão o custo ou o valor do ativo. Isso significa que deve haver uma estimativa confiável do valor do ativo com um mínimo razoável de precisão. Por exemplo, o valor de uma plantação de árvores pode ser estimado com base no preço de mercado da madeira ou das árvores maduras, permitindo que a empresa tenha uma avaliação confiável desse ativo para os seus relatórios financeiros. Estes 3 critérios juntos asseguram que o ativo seja reconhecido de maneira adequada nas demonstrações financeiras.
No contexto agrícola, o controle de um ativo biológico pode ser evidenciado de diferentes maneiras, garantindo que a empresa tenha autoridade sobre o ativo. A primeira forma de evidenciar o controle é através da propriedade legal do ativo, como no caso de terrenos ou gado. Por exemplo, se uma empresa possui a propriedade legal de um rebanho de vacas, ela tem o controle total sobre essas vacas, podendo decidir sobre a sua alimentação, reprodução e venda. Outra forma de evidenciar o controle é através da marca registrada ou identificação, como ocorre com as marcas ou certificados de animais. Por exemplo, se a empresa registrou as suas vacas como uma marca, isso serve como uma prova adicional de que ela exerce controle sobre os seus animais, permitindo rastrear e monitorar esses ativos ao longo do tempo. Essas formas de controle garantem que a empresa tenha o direito de explorar economicamente o ativo biológico. Agora vamos falar sobre a mensuração dos benefícios econômicos futuros de um ativo biológico. Estes benefícios são avaliados com base em tributos físicos relevantes que indicam como o ativo contribuirá para gerar fluxos de caixa futuros para a empresa. Alguns exemplos de atributos que ajudam a determinar os benefícios econômicos futuros incluem o peso do gado. Um boi mais pesado pode gerar mais valor na venda ou aumentar a produção de carne ou leite. Tamanho ou quantidade de fruta em uma árvore. Quantos mais frutos uma árvore produzir, maior será a receita gerada pela venda ou processamento. Volume de leite produzido por uma vaca. O aumento da produção de leite resulta diretamente em mais receitas para a empresa. Qualidade da madeira de uma árvore. Madeira de alta qualidade pode ser vendida por um preço mais elevado, gerando maiores lucros. Estes atributos são indicadores claros de como um ativo biológico contribuirá para benefícios econômicos futuros da empresa. A regra geral para o reconhecimento e mensuração de ativos biológicos e produtos agrícolas é que eles sejam mensurados pelo justo valor menos os custos de comercialização. Isso significa que a empresa deve considerar o valor de mercado do ativo, mas também descontar os custos necessários para comercializá-lo, como comissões e taxas. Por exemplo, se uma empresa tem 100 cabeças de gado e o preço de mercado de cada uma é de 10.000, mas existe um custo de 500 por cabeça para vender, então o valor total seria as 100 cabeças de gado vezes o preço menos os custos de cada uma dessas cabeças. Então, o valor total seria de 950, ou seja, a empresa deve registrar o ativo pelo valor líquido após descontados os custos de comercialização. No entanto, há uma exceção à regra de mensuração pelo justo valor. Se o justo valor do ativo biológico não puder ser medido de forma confiável, o ativo será mesurado pelo custo, menos as amortizações e perdas por imparidade. Por exemplo, se a empresa tem um novo tipo de planta híbrida, mas ainda não existe um mercado definido para ela, pode ser difícil determinar o seu justo valor. Neste caso, a empresa pode usar o custo de produção da planta e, ao longo do tempo, ir reduzindo este valor por depreciação ou perdas por imparidade até que o valor real do ativo possa ser determinado de maneira confiável. Isso garante que a empresa tenha uma base adequada para mensurar o valor do ativo, mesmo na falta de um mercado estabelecido. O justo valor de um ativo biológico é baseado na sua localização e condição presentes, ou seja, o seu valor no mercado deve ser ajustado para refletir os custos necessários para levá-lo até esse mercado. Por exemplo, o preço de mercado de um boi pronto para a venda pode ser de 1.000 meticais, mas a fazenda onde ele está localizado fica longe do mercado. O custo de transporte até o mercado relevante é de 50 meticais. Neste caso, o justo valor do boi da fazenda será 1.000 meticais menos os 50, que será 950, ou seja, o valor real do boi na fazenda já considera o desconto dos custos de transporte e outros custos necessários para levar o ativo ao mercado. Isto garante uma avaliação precisa e realista do ativo, considerando a sua localização e as condições do mercado.
Além do ajuste pelo transporte e localização, existem outros custos que devem ser considerados no momento da venda do ativo biológico, mas que não afetam diretamente o justo valor. Esses custos são importantes para a estimativa da venda, mas devem ser tratados separadamente da mensuração do justo valor, como os custos que devem ser incluídos na estimativa da venda, comissões de intermediários como corretoras ou agentes que ajudam na transação de ativos do ativo, taxas de entidades reguladoras ou fiscalizadoras, como impostos sobre a transação, que devem ser pagos no momento da venda. No entanto, existem custos que já estão incluídos no justo valor e que não devem ser adicionados novamente à estimativa da venda, como os custos de transporte para levar o ativo ao mercado, já que esses já foram descontados do justo valor, e os outros custos necessários para colocar o ativo no mercado, pois também já foram considerados na mensuração do justo valor do ativo. Esses ajustes ajudam a garantir que a avaliação do ativo seja precisa e que a estimativa da venda reflita os custos adicionais que serão efetivamente pagos. Agora vamos entender como é que os custos estimados no momento da venda funcionam com algum exemplo prático. Exemplo: o justo valor de um rebanho de ovelhas na fazenda foi estimado em 500 mil meticais, já considerando os custos de transporte necessários para levá-lo ao rebanho até o mercado. Isto significa que o valor do rebanho foi ajustado para refletir o custo de transporte até o mercado. Agora, imagine que a empresa contrata um corretor de venda para ajustar na venda do rebanho e ele cobra uma comissão de 5% sobre o valor de venda. Para calcular a comissão do corretor, basta multiplicar 5% sobre o justo valor do rebanho, que é 500 mil meticais. Então, o cálculo seria 500 mil vezes 5%, que seria 25 mil. Portanto, no momento da venda, a empresa deve reconhecer um custo adicional de 25 mil meticais para a comissão do corretor. Este valor não afeta o justo valor original do ativo, pois ele já foi considerado nos custos de transporte. Ele é simplesmente um custo adicional que será registrado na transação da venda. Ou seja, resumindo, o justo valor do rebanho foi 500 mil. A comissão do corretor foi 25 mil. O total de custos adicionais será de 25 mil meticais no momento da venda, mas isto não altera o justo valor do ativo, já que levou em consideração os custos de transporte. Esse exemplo ilustra como a comissão de intermediários deve ser reconhecida separadamente como um custo adicional e não afetar o justo valor do ativo biológico. A norma 11 determina que os ganhos e perdas relacionados a ativos biológicos sejam reconhecidos imediatamente na demonstração de resultados do período em que esses eventos ocorrem. Esses ganhos ou perdas podem surgir de duas situações principais: o reconhecimento de ativos biológicos e a variações no justo valor do ativo ao longo do tempo. Vamos desenvolver o reconhecimento inicial dos ativos biológicos. Quando um ativo biológico é reconhecido pela primeira vez, o valor pelo qual ele é reconhecido pode gerar ganhos ou perdas. Isso acontece, por exemplo, quando uma empresa adquire um ativo biológico, como um rebanho de gado, e registra em suas demonstrações financeiras. Se o valor pago ou estimado para o ativo for diferente do valor que a empresa esperava, esse ajuste será reconhecido como um ganho ou perda no período da transação. Nas variações do justo valor do ativo ao longo do tempo, os ativos biológicos são mensurados pelo justo valor e, portanto, o seu valor pode mudar ao longo do tempo. Se houver flutuações no mercado, como no caso de animais, plantas ou produtos agrícolas, essas variações serão reconhecidas como ganhos ou perdas imediatamente, no período em que a mudança no valor ocorrer. Vamos analisar como os ganhos e perdas podem ocorrer no reconhecimento inicial de um ativo biológico.
Quando um ativo biológico é reconhecido pela primeira vez, o seu justo valor é ajustado pelos custos estimados no momento da venda. Este processo pode resultar em um ganho ou perda inicial, dependendo da diferença entre o custo e o valor do ativo. Vamos para o exemplo de uma perda inicial. Imagine que o fazendeiro compra uma novilha por 10.000 meticais. No entanto, ao avaliar o justo valor do animal no momento da venda, ele chega à conclusão que o valor menos os custos de venda é apenas 9.000 meticais. Isto significa que, ao reconhecer o ativo, o fazendeiro tem uma perda inicial de 500 meticais, que precisa ser reconhecida imediatamente na demonstração de resultados. A perda ocorre porque o valor do mercado é ajustado. O valor de mercado ajustado é inferior ao valor pago para adquirir o ativo. Vamos para o exemplo de um ganho inicial. Agora imagine que um bezerro nasce na fazenda. O bezerro não teve nenhum custo de aquisição, como ele nasceu na propriedade. Mas ao ser avaliado, ele já tem um justo valor positivo. Suponhamos que o justo valor desse bezerro seja de 3.000 meticais. Esse valor positivo do bezerro é considerado um ganho inicial para a empresa, que deve ser reconhecido na demonstração de resultados. O ganho é registrado mesmo que não tenha ocorrido uma compra ou transação, pois o justo valor do ativo é reconhecido desde o momento do seu nascimento. Ou seja, se o valor de aquisição de um ativo biológico for maior que o seu justo valor ajustado, haverá uma perda inicial a ser reconhecida. E se o ativo biológico for gerado internamente, como o nascimento de um animal, o justo valor positivo gerará um ganho inicial a ser reconhecido. Esses ganhos e perdas são importantes para refletir de forma precisa a situação econômica da empresa, conforme os ativos biológicos são reconhecidos. Vou explicar as variações no justo valor ao longo do tempo com mais detalhes. Essas variações podem ser positivas ou negativas e são registradas imediatamente nas demonstrações de resultados da empresa, pois refletem mudanças no valor do ativo biológico à medida que ele cresce ou sofre alterações nas condições de mercado. Após o reconhecimento inicial de um ativo biológico, o seu justo valor pode mudar devido a diversos fatores, como o crescimento do ativo, como, por exemplo, o aumento do peso ou tamanho, mudanças nas condições de mercado. Por exemplo, os preços de mercado podem subir ou cair, mudança nas condições de venda, como os custos para a comercialização ou o transporte. Essas variações são sempre registradas nas demonstrações de resultados, o que significa que qualquer aumento ou queda no valor do ativo afetará o desempenho financeiro da empresa. Vamos para um exemplo de variação positiva, ou seja, um ganho, né? Uma empresa comprou um boi por 9.000 meticais. Com o tempo, o boi cresce, ganha peso e o seu justo valor do mercado sobe para 12.000. A variação do justo valor, ou seja, a diferença entre o valor inicial, que é de 9.500, e o valor de mercado 12.000, é de 2.500. O reconhecimento do ganho. A empresa deve registrar um ganho de 2.500 meticais na demonstração de resultados, pois o ativo, ou seja, o boi, teve um aumento no seu valor durante o tempo. Vamos para o exemplo de uma variação negativa, ou seja, uma perda. Por exemplo, o mesmo boi que a empresa comprou por 9.000 viu seu justo valor cair devido a uma queda nos preços do mercado. Agora, o valor do mercado do boi é 8.000 meticais. Vamos para a variação. A diferença entre o valor inicial, 9.500, e o valor de mercado, 8.000, é uma perda de 1.500 meticais. A empresa deve registrar uma perda de 1.500 na demonstração de resultados, pois o ativo, ou seja, o boi, perdeu valor devido a condições de mercado adversas. Ou seja, as variações positivas no justo valor, como o aumento do preço do boi, resultam em ganhos para a empresa, que devem ser reconhecidos imediatamente, e as variações negativas no justo valor, como a queda do preço do mercado, resultam em perdas, que também devem ser registradas prontamente nas demonstrações financeiras. Essas variações são importantes porque refletem as mudanças na realidade econômica dos ativos biológicos ao longo do tempo e são essenciais para a transparência
e a precisão nas demonstrações financeiras. A norma 11 também trata dos ganhos e perdas no reconhecimento inicial dos produtos agrícolas no momento da colheita. Esse é o ponto importante porque, no momento em que os produtos agrícolas são colhidos, eles deixam de ser considerados ativos biológicos e se tornam produtos agrícolas, como já tínhamos visto. Quando o produto agrícola é colhido, ele deve ser reconhecido pelo seu justo valor, ou seja, o valor que ele teria se fosse vendido no mercado, menos os custos estimados de venda, como transporte, comissões e impostos. Este reconhecimento deve ser feito imediatamente e registrado na demonstração de resultados no período em que ocorre. Como é que isso acontece? Ao colher o produto agrícola, como o milho, frutas ou algodão, a empresa precisa calcular o seu justo valor no mercado no momento da colheita. Se o valor do produto na colheita for maior ou menor do que o esperado, ou seja, o valor estimado antes da colheita, essa diferença resulta em ganhos ou perdas, que devem ser imediatamente registradas nas demonstrações de resultados. Só para resumir um pouco, de acordo com as informações anteriores, quando um produto agrícola é colhido, ele é reconhecido pelo seu justo valor menos os custos estimados de venda. Se o valor real do produto for maior ou menor do que o esperado, isso gera um ganho ou uma perda, que deve ser registrado imediatamente nas demonstrações financeiras. Essa abordagem garante que as demonstrações financeiras reflitam com precisão o impacto das atividades agrícolas, mostrando os ganhos ou perdas no momento em que o produto é colhido e se torna parte do estoque. Vamos explicar detalhadamente esse exemplo de um ganho na colheita. Por exemplo, imagina que um produtor de café realiza a colheita de 50 sacas de café. No momento da colheita, o valor esperado das sacas de café era de 10.000 meticais por saca, mas devido a uma alta nos preços do mercado, o justo valor das sacas é agora de 12.000 por saca. Nesse caso, o produtor teve um ganho resultante da diferença entre o preço do mercado esperado e o preço real de mercado. Esse ganho precisa ser registrado imediatamente na demonstração de resultados, conforme exige a norma 11, que regula o reconhecimento de produtos agrícolas. Vamos para os cálculos. O valor esperado seria, nesse caso, 50 sacas de café vezes o preço esperado, que era de 10.000, o total seria de 500.000, ou seja, ele esperava receber 500.000. Mas o valor real, como houve uma alteração, seria 50 sacas de café vezes 12.000, que seria 600.000, ou seja, ele registrou um ganho de 1.000 meticais. Ou seja, o ganho ocorre porque o produtor de café obteve um valor maior do que o esperado para as suas 50 sacas de café devido à alta no mercado. A diferença entre o valor esperado e o valor real teve de ser imediatamente reconhecida nos valores, nos resultados da empresa, conforme a norma 11. Vamos analisar detalhadamente este exemplo de perda na colheita. Vamos imaginar que um agricultor realiza a colheita de 100 toneladas de milho. O preço esperado para a venda de milho era de 5.000 meticais por tonelada, mas devido a uma queda nos preços do mercado, o justo valor do milho colhido é agora de 4.500 por tonelada. Neste caso, o agricultor enfrenta uma perda devido à diferença entre o valor esperado e o valor real do milho no mercado. A perda deve ser registrada imediatamente nas demonstrações de resultados. Vamos calcular. O valor esperado era das 100 toneladas de milho vezes os 5.000 meticais, que seria, ele iria receber então, nos seus cálculos, 500.000. Mas, como houve uma redução, então o valor que ele agora vai receber é de 450, porque multiplicamos as 100 toneladas de milho vezes o novo preço do mercado, que é de 4.500. Ou seja, ele registrou uma perda de 50.000. Essa perda ocorre porque o agricultor obteve um valor menor do que o esperado para as suas 100 toneladas
de milho devido à queda do preço no mercado. A diferença entre o valor esperado e o valor real deve ser imediatamente reconhecido. Isso nós já sabemos. A norma 11 presume que o justo valor de um ativo biológico, como o gado, plantações e outros ativos agrícolas, podem ser medidos com fiabilidade. No entanto, existem situações em que essa mensuração não é possível, e nesses casos a empresa deve utilizar um método alternativo para mesurar o valor do ativo. Mas quando é que o justo valor não pode ser medido com fiabilidade? Existem alguns cenários que a mesuração do justo valor torna-se impossível ou não confiável. Nesses casos, a empresa não tem condições de determinar com precisão o valor do mercado do ativo e, como resultado, deve recorrer a outras formas de avaliação, como o custo menos a depreciação ou perdas. As situações em que o justo valor não pode ser mesurado com fiabilidade é a ausência de preços do mercado disponíveis. Por exemplo, quando não existem preços de mercado estabelecidos ou informações suficientes sobre as transações semelhantes no mercado, fica difícil determinar o valor justo. Isso é comum em ativos biológicos únicos ou exóticos, como um animal raro ou uma planta exótica, que não tem uma referência clara de preço no mercado. Por exemplo, se uma empresa cria um tipo raro que não é comercializado amplamente, não existem preços de mercado estabelecidos para esse tipo de animal. Nesse caso, o justo valor não pode ser medido diretamente e a empresa deve usar outro método de mesuração. Depois, a falta de métodos confiáveis para estimar o valor. Quando o valor futuro do ativo é altamente incerto ou não existem métodos comprovados para estimar o valor do ativo biológico. Isso também impede a mensuração confiável do justo valor. Esse é o caso, por exemplo, de uma planta nova ou híbrida que ainda não está totalmente desenvolvida e não possui um histórico de produção para determinar o seu valor do mercado. Por exemplo, se uma empresa planta um novo tipo de tomate híbrido, cujos resultados de produção futura são incertos, o valor do mercado não pode ser estimado de forma confiável. Nesse caso, o justo valor não seria aplicável e a empresa poderia usar o custo de produção para medir o valor do ativo. Qual seria o método alternativo? Quando o justo valor não pode ser mesurado com fiabilidade, a empresa deve usar o método do custo, menos depreciação e perdas, para mesurar o valor do ativo. Esse método é menos dependente das flutuações de mercado e pode ser uma solução quando não há uma referência de mercado clara. Agora vou explicar detalhadamente. Quando o justo valor de um ativo biológico não pode ser determinado com precisão, a norma 11 orienta que o ativo seja registrado pelo custo de aquisição, ajustado por amortizações ou perdas por imparidade ao longo do tempo. Esse método garante que a empresa registre o valor de forma conservadora e em conformidade com os princípios contabilísticos, mesmo sem uma referência de mercado confiável. Como registrar o ativo biológico? O registro do ativo biológico, nesses casos, segue os seguintes passos. O registro pelo custo de aquisição, em que o ativo é inicialmente registrado pelo custo de aquisição, ou seja, o valor pago para adquirir o ativo biológico. Ajustes por amortização, se aplicável. O caso do ativo tenha uma vida útil limitada, será necessário aplicar amortizações para refletir a perda gradual de valor ao longo do tempo. Ajustes por perda por imparidade. Se o valor do ativo diminuir devido a condições imprevistas como a deteriorização ou danos, é necessário registrar perdas por imparidade. A imparidade ocorre quando o valor recuperável do ativo, ou seja, o justo valor menos os custos de venda, é inferior ao seu valor contabilístico. Por exemplo, um fazendeiro compra uma árvore rara por 5.000 meticais, mas não há mercado definido para esse tipo de árvore. Nesse caso, como o justo valor não pode ser mesurado com fiabilidade, o ativo será registrado no seu custo de aquisição por 5.000.
Caso ao longo do tempo o valor da árvore diminua devido a algum fator, como doença ou deteriorização, a empresa deve realizar o ajuste por perda por imparidade. Por exemplo, se após alguns anos a árvore perde 40% do seu valor devido a uma praga que atinge a plantação, a empresa realiza um ajuste por imparidade de 2.000, ou seja, é 40% de 5.000, e registra o valor remanescente de 3.000 meticais na demonstração de resultados. Qual seria o resumo? O registro inicial seria o ativo biológico, é registrado pelo custo de aquisição. Ajustes por amortização. Se o ativo tem uma vida útil limitada, é necessário aplicar as amortizações. E o ajuste por imparidade é se o valor do ativo cair, é preciso registrar a perda por imparidade, ajustando o valor contabilístico do ativo. Essa abordagem garante que a empresa mantenha um registro contabilístico que reflita com precisão a situação do ativo biológico, mesmo quando o justo valor não pode ser determinado com fiabilidade. O que acontece se mais tarde o justo valor puder ser medido? Se em alguns casos, num momento futuro, a empresa conseguir obter dados confiáveis sobre o justo valor de um ativo biológico, ela deve mudar a forma de mensuração desse ativo. Nesse caso, a empresa passará a medir o ativo pelo justo valor menos os custos da venda. A mudança seria desta maneira: antes da mensuração pelo justo valor, o ativo for registrado pelo custo de aquisição ou, caso necessário, ajustado por amortizações ou perdas por imparidade. E após a disponibilidade do justo valor confiável, quando a empresa obtiver informações confiáveis de mercado, o ativo passará a ser mesurado pelo justo valor, que refletirá melhor o seu valor atual no mercado, considerando também os custos necessários para levar o ativo até o mercado. Vamos para um exemplo. Imagina que a empresa compra uma árvore rara por 5.000 e quando não havia dados para determinar o seu justo valor. Como não havia mercado definido, ela registrou o ativo pelo custo de aquisição de 5.000. Após alguns anos, o mercado para essa árvore rara torna-se mais estável e passa a ter um preço médio estabelecido. Por exemplo, o preço de mercado da árvore agora é de 8.000 meticais, com os custos de venda de 500 meticais. A empresa então passa a medir a árvore pelo justo valor, ou seja, o justo valor seria de 8.000, os custos da venda seria 500 meticais e o valor líquido seria 8.000 menos os 500 meticais, que são os custos das vendas, que é 7.500. Agora o ativo será registrado pelo valor de 7.500, refletindo o valor mais precioso e confiável disponível para esse ativo no mercado. Qual é a conclusão? Assim que houver dados confiáveis de mercado, a empresa deve começar a medir o ativo biológico pelo justo valor menos os custos da venda, o que reflete uma atualização no valor contabilístico do ativo e uma maior transparência nas demonstrações financeiras. Quando o ativo biológico é classificado como ativo detido para a venda, ele deve ser mesurado de acordo com o justo valor menos os custos da venda, já que o objetivo é vendê-lo no futuro mais próximo. A classificação de ativo detido para a venda indica que a venda é altamente provável e que o ativo está disponível para ser vendido nas condições atuais. Como funciona a mensuração? Quando o ativo biológico é classificado como ativo detido para venda, o procedimento contabilístico muda de acordo com a norma 11. A mensuração pelo justo valor. O ativo biológico é agora mensurado pelo justo valor, menos os custos da venda, Já que presume-se que o mercado agora tenha um preço de referência confiável e que a venda seja iminente. A exclusão da depreciação. Se o ativo biológico estava sendo depreciado ou amortizado, a depreciação é interrompida no momento em que ele é classificado como ativo para a venda, já que a sua mensuração seria baseada no justo valor. Ou seja, quando o ativo biológico é classificado como ativo detido para a venda, ele passa a ser mesurado pelo justo valor menos os custos da venda, refletindo o valor esperado de uma venda no mercado.
a depreciação ou amortização do ativo é interrompida e o valor do ativo será ajustado conforme a probabilidade da venda e as condições de mercado. Tipos de subsídios e como são reconhecidos. Um subsídio não condicional é aquele que é oferecido pelo governo à empresa sem exigir o cumprimento de condições específicas. A empresa pode reconhecer esse subsídio como rendimento somente quando houver a certeza de que o valor será efetivamente recebido. E como funciona o recebimento do subsídio não condicional? A empresa só deve reconhecer o subsídio como rendimento após confirmar que o pagamento será feito, ou seja, o reconhecimento do subsídio ocorre quando a empresa tem certeza de que o governo vai efetuar o pagamento, seja já realizado ou garantido. Por exemplo, vamos supor que o governo oferece 10.000 meticais para cada agricultor que cria gado, com apoio ao setor agropecuário, e o agricultor só poderá reconhecer esse subsídio como rendimento nas suas demonstrações financeiras quando o pagamento for garantido ou efetivamente realizado e não quando apenas anunciado. Por exemplo, o governo anuncia o subsídio de 10.000 para os agricultores e o agricultor não pode reconhecer imediatamente esse valor como rendimento, pois ainda não recebeu o dinheiro nem há uma garantia que o pagamento será feito. Quando o governo efetivamente faz o pagamento ou fornece uma garantia de pagamento, o agricultor pode reconhecer esse valor de 10.000 como um rendimento. O que é importante aqui? Não há condições a serem cumpridas para que o subsídio seja reconhecido. Então, o agricultor não precisa comprovar nenhum requisito adicional para receber os 10.000. O reconhecimento é que, como é que será o reconhecimento? O agricultor só registra o valor como rendimento quando o governo já fez o pagamento ou garantiu que o pagamento será feito. Este processo é importante para que a empresa ou o agricultor reconheça apenas os subsídios que estão efetivamente disponíveis para o uso, evitando as distorções das suas demonstrações financeiras antes do recebimento do valor. Um subsídio condicional é aquele em que o governo estabelece condições específicas que a empresa precisa para cumprir antes de receber o subsídio. A empresa só pode reconhecer esse subsídio como rendimento quando todas as condições forem completamente atendidas. E como funciona o reconhecimento do subsídio condicional? No caso de um subsídio condicional, a empresa não pode reconhecer o valor como rendimento até que todas as condições exigidas pelo governo sejam totalmente cumpridas, ou seja, o reconhecimento do subsídio ocorre somente após a empresa ter realizado todas as ações necessárias para satisfazer as condições estabelecidas. Por exemplo, imagine que o governo oferece um subsídio de 50.000 meticais para os agricultores que não cultivarem tabaco por 5 anos. A empresa só poderá reconhecer esse valor como rendimento quando passar 5 anos sem plantar o tabaco. Vamos para os passos. Primeiro passo: o governo oferece um subsídio de 50.000 meticais, mas com uma condição específica. O agricultor deve abster-se de cultivar tabaco por 5 anos, ou seja, não pode cultivar tabaco por 5 anos. E o agricultor não pode reconhecer o subsídio como rendimento imediatamente. Ele precisa primeiro cumprir a condição de não cultivar o tabaco durante o período de 5 anos. Após o período de 5 anos e após comprovar que não cultivou tabaco, o agricultor pode reconhecer os 50.000 como rendimento nas suas demonstrações financeiras. O que é importante aqui é a condição a ser cumprida. A empresa só reconhece o subsídio após cumprir a condição imposta pelo governo. O valor do subsídio não é reconhecido até que a condição seja atendida por completo. Caso a condição não seja atendida por completo, por exemplo, o agricultor planta tabaco antes de completar os 5 anos, o subsídio não será reconhecido. Esse processo assegura que o subsídio só seja registrado como rendimento quando as condições impostas pelo governo forem efetivamente cumpridas, garantindo a conformidade com as regras do subsídio.
A norma 11 trata dos subsídios do governo no contexto da atividade agrícola, reconhecendo que os termos e condições podem variar significativamente, dependendo das exigências do governo. De acordo com a norma, a maneira de reconhecer o subsídio como rendimento pode depender de quando e como as condições são atendidas. Como reconhecer subsídios do governo? Primeiro ponto, quando o subsídio depende do cumprimento de uma condição específica. Quando o governo estabelece condições específicas que a empresa precisa cumprir antes de poder receber o subsídio, o reconhecimento do subsídio como rendimento só ocorrerá após o cumprimento total das condições, como vimos anteriormente. Isso significa que o subsídio é considerado condicional, que só será registrado quando a empresa tiver cumprido todas as condições necessárias. Por exemplo, vamos para um caso prático. O governo oferece 100 mil para agricultores se comprometerem a cultivar uma área específica por 5 anos. Se o agricultor cumprir os 5 anos de cultivo, ele poderá reconhecer os 100 mil como rendimento após o período completo. E se o agricultor abandonar o cultivo antes dos 5 anos, ele não receberá o subsídio e, neste caso, caso já tenha recebido parte dele, ele deverá devolver o valor ao governo. Quais são os principais pontos a considerar? O cumprimento da condição. A empresa só pode reconhecer o subsídio após garantir que cumpriu todas as condições impostas. Risco da devolução. Se as condições não forem cumpridas, por exemplo, o abandono do cultivo antes do prazo, o subsídio pode ser revogado ou a empresa pode ser obrigada a devolver os valores recebidos. Qual seria a aplicação contabilística? O subsídio não é reconhecido como rendimento imediato. Em vez disso, ele só é registrado como rendimento quando as condições forem totalmente cumpridas, o que pode ser feito gradualmente ou no momento em que a condição seja finalmente atendida. Esse reconhecimento protege tanto a empresa quanto os reguladores, garantindo que os recursos públicos sejam usados de acordo com as intenções do governo. Outro ponto é quando o subsídio está relacionado a um ativo mesurado pelo custo. Se o ativo biológico é registrado pelo custo, ou seja, pelo custo de aquisição menos amortizações e perdas por imparidade, a empresa deve aplicar a norma 26, que é a norma de contabilização dos subsídios do governo para o tratamento contabilístico do subsídio. Vamos para um exemplo prático. Subsídio para a compra de árvores frutíferas, em que o governo oferece um subsídio para ajudar na compra de árvores frutíferas. Se as árvores frutíferas são contabilizadas pelo custo de aquisição, ou seja, o valor pago pelas árvores, menos as amortizações ou perdas por imparidade ao longo do tempo, o subsídio do governo será tratado segundo a norma 26, que trata especificamente de como contabilizar subsídios relacionados a ativos mesurados pelo custo. E o que isso significa? Quando o ativo, no caso as árvores frutíferas, são registradas pelo seu custo de aquisição, considerando a depreciação e perda por imparidade, o subsídio governamental relacionado a esse ativo não será apenas tratado de acordo com a norma 11, mas também com a norma 26. A norma 26 orienta como o subsídio deve ser reconhecido, geralmente como rendimento diferido, sendo reconhecido ao longo do tempo ou à medida que o ativo associado ao subsídio é utilizado ou depreciado. O rendimento diferido é o subsídio reconhecido. O rendimento diferido é aquele em que o subsídio é reconhecido ao longo do tempo, de acordo com o uso ou depreciação do ativo adquirido com o subsídio. Vamos resumir. Se o ativo biológico for mesurado pelo custo, ao invés do justo valor, a empresa deve seguir não só a norma 11, mas também a norma 26, para o reconhecimento do subsídio, o que pode incluir a contabilização de rendimento diferido ou ajustes no valor do ativo. A norma 11, no ponto 32, estabelece que as empresas devem divulgar informações claras e completas sobre os subsídios do governo que receberam ou que esperam receber.
Essa exigência visa garantir a transparência nas demonstrações financeiras e permite que os usuários das informações compreendam o impacto dos subsídios nos resultados da empresa. Na norma 11, no ponto 32 já, é especificado que a empresa deve divulgar o valor e a natureza dos subsídios recebidos. A empresa deve informar quanto recebeu em subsídios e para qual finalidade. Isso fornece uma visão clara sobre o impacto financeiro desses subsídios e sobre como eles vão sendo utilizados pela empresa. Qual é o objetivo? É a transparência. A divulgação permite que os investidores, analistas financeiros e órgãos reguladores compreendam o impacto dos subsídios nas finanças da empresa e na estratégia de operação. Facilidade da avaliação. Ajuda as partes interessadas a avaliar como o governo está apoiando as empresas e quais as condições ou áreas específicas que são beneficiadas pelo subsídio. Por exemplo, a empresa recebeu 50 mil do governo para apoiar a produção de milho. Esse tipo de divulgação é crucial para dar clareza sobre os subsídios do governo são usados e ajuda a construir uma imagem precisa e confiável na posição financeira da empresa. Na norma 11, no ponto 32b, a empresa deve divulgar as informações sobre as condições não cumpridas e riscos relacionados. Quais são as condições não cumpridas? Se o subsídio for concedido como condições específicas, por exemplo, manter uma plantação por 5 anos, e a empresa ainda não cumpriu totalmente essas condições, ela deve divulgar isso nas demonstrações financeiras. Qual é o risco de devolução? Caso a empresa não cumpra com as condições, ela deve também divulgar quais os riscos de ter que devolver o subsídio ao governo. Isso ajuda a avaliar o impacto potencial de uma possível devolução. Qual é o objetivo? É a transparência sobre compromissos futuros. Os investidores e órgãos reguladores devem estar cientes dos riscos que a empresa enfrenta se não cumprir as condições, ajudando a avaliação da sua situação financeira e riscos associados. Por exemplo, a empresa recebeu 100 mil do governo para manter uma plantação por 5 anos. Caso a empresa encerre a atividade antes do prazo, pode ser obrigada a devolver o valor ao governo. Ao divulgar essas informações, a empresa oferece uma visão completa dos riscos e responsabilidades que podem impactar o futuro financeiro. No ponto 32c, a empresa deve divulgar informações sobre reduções significativas dos subsídios futuros. Isto é importante para garantir a transparência e para que investidores e partes interessadas compreendam as possíveis mudanças das condições financeiras da empresa. Por exemplo, reduções significativas nos subsídios futuramente. Se houver indicações claras que os subsídios que a empresa recebe do governo podem ser reduzidos no futuro, a empresa deve informar isso nas suas demonstrações financeiras. E essa divulgação permite que os stakeholders, tipo os investidores, credores e reguladores, se preparem para eventuais mudanças na estabilidade financeira da empresa. Qual é o objetivo? Preparação para mudanças futuras. A empresa deve informar possíveis reduções nos resultados. A empresa deve informar possíveis reduções nos subsídios para que os stakeholders possam ajustar as suas expectativas sobre os resultados financeiros futuros da empresa e tomar decisões mais informadas, né? Por exemplo, o governo anunciou em 2026 que reduzirá os subsídios agrícolas em 30%, o que pode impactar as operações das empresas. E ao divulgar esta informação, a empresa garante a transparência sobre os riscos futuros, ajudando a gerenciar expectativas e a preparar os investidores e outras partes interessadas para mudanças no cenário econômico. Divulgações gerais.
No ponto 22 da norma 11, a empresa deve divulgar os ganhos e perdas no período relacionados aos seus ativos biológicos e produtos agrícolas, detalhando os seguintes aspectos. Ganhos e perdas no período. A empresa deve informar o reconhecimento inicial dos ativos biológicos e produtos agrícolas, incluindo quaisquer ganhos ou perdas associadas. Também deve informar as variações no justo valor dos ativos biológicos e produtos agrícolas ao longo do tempo, ou seja, como os ativos biológicos evoluíram em termos de valor devido ao crescimento, flutuações de mercado ou outras mudanças. Qual é o objetivo? É a transparência sobre o desempenho dos ativos biológicos e produtos agrícolas, fornecendo uma visão clara de como as variações nos preços ou nas condições de mercado impactaram os resultados financeiros da empresa durante o período. Por exemplo, durante o período, a empresa teve um ganho de 200 mil meticais devido ao aumento do preço do gado, mas também uma perda de 50 mil meticais com a queda no valor das plantações. Esse tipo de divulgações ajuda a informar os investidores e stakeholders sobre como os ativos biológicos e produtos agrícolas da empresa estão a ser impactados pelas mudanças no mercado e pela gestão dos negócios. No ponto 23 e 24 da norma 11, a empresa deve fornecer informações detalhadas sobre os seus ativos biológicos e atividades agrícolas. Isso garante maior transparência e clareza nas demonstrações financeiras, ajudando os investidores a entender melhor as operações da empresa. O que é que deve ser divulgado? No ponto 23, diz que deve ser divulgada a descrição dos ativos biológicos. A empresa deve fornecer uma descrição clara de cada tipo de ativo biológico que possui. Isso inclui informações como o tipo de ativo e a quantidade ou área relacionada, para que os usuários nas demonstrações financeiras possam entender a natureza dos ativos. Por exemplo, uma empresa possui 500 hectares de plantações de milho e 200 cabeças de gado bovino. O objetivo é informar sobre o portfólio dos ativos biológicos da empresa, como plantações, rebanhos de animais, florestas, aquacultura, etc. O ponto 24 diz que tem que divulgar informações detalhadas sobre as atividades agrícolas. Se essas informações não estiverem claramente descritas em outras partes do relatório financeiro, a empresa deve divulgar detalhes sobre as suas atividades agrícolas. Isso pode incluir informações sobre o tipo de atividade agrícola, como o cultivo de milho, criação de gado, cultivo de árvores frutíferas, e as condições de crescimento ou gestão. Por exemplo, práticas agrícolas adotadas, uso de tecnologia, controle ambiental, estratégias de gestão de recursos biológicos, como a rotação de culturas, práticas de irrigação, alimentação de animais. Qual é o objetivo? É proporcionar um entendimento completo nas atividades agrícolas da empresa e como elas são geridas, o que afeta diretamente o valor e o desempenho dos ativos biológicos. E essas divulgações garantem que a empresa fornece informações claras e compreensíveis sobre os seus ativos biológicos e operações agrícolas, melhorando a transparência e confiança dos stakeholders. Com o ponto 24, a empresa deve fornecer informações claras sobre as suas atividades agrícolas, incluindo a natureza das atividades e as medidas de produção. Aqui estão os detalhes sobre o que deve ser divulgado. Qual é a natureza das atividades agrícolas? A empresa deve explicar o que faz com cada grupo de ativos biológicos e isso inclui uma descrição das atividades agrícolas realizadas e a finalidade dos ativos biológicos. Por exemplo, a empresa realiza a produção de leite, corte de madeira e cultivo de algodão. Qual é o objetivo? É explicar claramente as atividades da empresa, como a produção de leite, por exemplo, a agricultura animal, o corte de madeira, a agricultura florestal ou o cultivo de algodão, a agricultura vegetal. Isso ajuda a entender como é que os ativos biológicos da empresa são utilizados. Medidas e estimativas de produção. A empresa deve informar o número de ativos biológicos que possui no final do período, bem como as quantidades produzidas durante o ano. Isso ajuda a refletir o desempenho da empresa em termos de produção.
Exemplo, no final do período a empresa possuía 1000 árvores frutíferas e produziu 500 toneladas de laranja. Qual é o objetivo? Proporcionar uma visão quantitativa da produção de ativos biológicos da empresa. Isso é útil para entender o impacto econômico da produção agrícola sobre o desempenho financeiro da empresa. Essas informações permitem que as partes interessadas, como investidores, reguladores e outros stakeholders, compreendam como a empresa gerencia os seus ativos biológicos e quais os resultados das suas atividades agrícolas, proporcionando maior transparência e clareza nas demonstrações financeiras. A norma 11 exige que a empresa forneça informações detalhadas sobre objetivos biológicos e produtos agrícolas, incluindo a mensuração do justo valor e outros aspectos relevantes. O método para calcular o justo valor. A empresa deve divulgar os métodos usados para calcular o justo valor dos ativos biológicos e produtos agrícolas. Isso inclui uma explicação de como os dados do mercado, técnicas de avaliação e outros critérios são aplicados para determinar o justo valor. O valor dos produtos agrícolas colhidos no período. A empresa deve informar o valor dos produtos agrícolas colhidos durante o período. Isso inclui o justo valor dos produtos após a colheita e pode envolver a aplicação de custos de venda ou outras deduções. Restrições, garantias, compromissos financeiros e estratégias de gestão de riscos. A empresa deve divulgar as informações sobre isso tudo relacionado aos ativos biológicos, bem como as suas estratégias de gestão e riscos agrícolas. Essas informações garantem que os usuários das demonstrações financeiras tenham uma compreensão mais completa das práticas de avaliação dos ativos biológicos, riscos associados e situações financeiras da empresa. Movimentos dos ativos biológicos. A norma 11 exige que as empresas divulguem todas as mudanças relevantes nos ativos biológicos durante o período do relatório. Isso inclui uma série de eventos e transações que afetam a natureza ou o valor desses ativos. A transparência é fundamental para que os usuários das demonstrações possam entender as flutuações e a gestão dos ativos ao longo do tempo. Quais são os principais itens a serem divulgados? Os ganhos ou perdas no justo valor. A empresa deve informar os ganhos ou perdas decorrentes de variações no justo valor dos ativos biológicos durante o período. Essas mudanças no valor podem ser influenciadas por vários fatores, como condições de mercado, crescimento dos ativos ou mudança nas expectativas de promoção, como já havíamos referido anteriormente. Por exemplo, durante o período, o justo valor das plantações de soja aumentou em 100.000 meticais, devido ao crescimento favorável e na alta demanda do mercado. As aquisições. A empresa deve divulgar os ativos biológicos adquiridos durante o período. Isso inclui a compra de novos ativos como gado, plantações ou outros ativos agrícolas. Por exemplo, a empresa adquiriu 200 cabeças de gado por 500.000 meticais no trimestre. Colheitas. As colheitas de produtos agrícolas também precisam ser detalhadas. A empresa deve informar a quantidade e o valor de produtos colhidos e como esses ativos se transformam em receita. Por exemplo, a empresa colheu 300 toneladas de trigo com valor total de 600.000 meticais no final do período. Funções e aquisições. Caso haja fusões ou aquisições que envolvam ativos biológicos, a empresa deve divulgar os impactos dessas mudanças nos seus ativos biológicos. Isso inclui a incorporação de ativos de outra empresa ou a mudança significativa na gestão de ativos existentes. Por exemplo, a empresa adquiriu uma plantação de laranjeira no valor de 1 milhão durante a fusão com outra fazenda. Outros eventos relevantes. Além dos itens anteriores, a empresa deve divulgar outros eventos que possam ter afetado significativamente os seus ativos biológicos. Isso pode incluir, por exemplo, danos causados por desastres naturais, mudanças regulatórias ou reclassificações de ativos. Por exemplo, o objetivo devido a uma seca prolongada, a produção de milho foi reduzida a 30%, resultando em uma perda de valor de 150.000 meticais nos ativos biológicos da empresa. Qual é o objetivo? É manter a transparência na gestão e valorização dos ativos agrícolas.
Divulgação para ativos biológicos sem justo valor fiável. Como já havíamos visto anteriormente, se uma empresa não consegue medir o justo valor de um ativo biológico com confiabilidade, ela deve utilizar os custos menos amortizações acumuladas e perdas por imparidade. Nesse caso, algumas informações adicionais devem ser divulgadas para manter a transparência. Quando o justo valor de um ativo biológico não pode ser determinado de forma confiável, a empresa deve usar o custo menos as amortizações acumuladas e perdas por imparidade. Nesse caso, a transparência é essencial e a empresa deve fornecer informações detalhadas para garantir que os investidores e stakeholders compreendam a situação financeira dos ativos. Informações que devem ser divulgadas: a descrição dos ativos. A empresa deve fornecer uma descrição clara de cada tipo de ativo biológico que está sendo mensurado pelo custo. Isso inclui uma explicação detalhada sobre o tipo de ativo na sua empresa. Por exemplo, a empresa possui uma plantação de árvores frutíferas, como maçãs e peras, que está sendo mensurada pelo custo. Justificativa para a impossibilidade de determinar o justo valor. A empresa deve explicar por que o justo valor não pode ser determinado com fiabilidade. Isso pode incluir a falta de mercado ativo, a falta de informações de mercados adequados ou a incerteza sobre as condições futuras dos ativos. Por exemplo, não é possível determinar o justo valor das árvores frutíferas devido à ausência de mercado ativo e à incerteza sobre a produção futura. Método de amortização. A empresa deve divulgar o método de amortização que está sendo utilizado para os ativos biológicos, incluindo a taxa de amortização aplicada. Por exemplo, as árvores frutíferas estão sendo amortizadas a uma taxa de 5% ao ano com base no valor do custo da aquisição. Perdas por imparidade. A empresa deve fornecer informações sobre as perdas por imparidade que foram reconhecidas para os ativos biológicos durante o período. Isso inclui o valor da imparidade e as razões para o seu reconhecimento. Por exemplo, a empresa reconheceu uma perda por imparidade de 50.000 devido ao declínio na qualidade das árvores frutíferas. Valor contabilístico. A empresa deve divulgar o valor contabilístico dos ativos biológicos ao final do período. Esse valor é o custo inicial ajustado pelas amortizações e perdas por imparidade acumuladas. Por exemplo, o valor contabilístico das árvores frutíferas após a amortização e perdas por imparidades é de 400.000. Estimativas de produção ou uso futuro. Se aplicável, a empresa deve divulgar estimativas de como o ativo será utilizado no futuro, como a produção esperada ou a vida útil restante. Por exemplo, a estimativa de produção das árvores frutíferas é de 100 toneladas de maçãs por ano durante os próximos 10 anos. Essas divulgações têm como objetivo garantir que os investidores e outros stakeholders compreendam claramente como os ativos biológicos estão a ser tratados nas demonstrações. Mesmo quando o justo valor não pode ser determinado, essas informações proporcionam uma visão clara sobre o valor contabilístico dos ativos e a base para a mensuração desses ativos, permitindo uma análise financeira mais precisa e transparente. Divulgações de ganhos e perdas na venda de ativos biológicos. Esse tema nós já havíamos visto anteriormente, mas vamos reforçar. A empresa mede os seus ativos biológicos pelo custo menos amortização e perdas por imparidade. Ela deve divulgar qualquer ganho ou perda resultante da venda desses ativos, conforme estabelecido pela norma 11, no ponto 30. Esse processo visa garantir a transparência e fornecer informações claras sobre o impacto financeiro da venda dos ativos. O que deve ser divulgado? O ganho ou perda da venda. A empresa deve informar o valor contabilístico do ativo no momento da venda e o valor de venda que foi realizado, resultando assim no ganho ou perda.
O ganho ou perda é a diferença entre o valor da venda e o valor contabilístico do ativo no momento da venda. Por exemplo, a empresa vende uma plantação de maçãs que tinha um valor contabilístico de 200 mil, mas o valor de venda foi de 250 mil. A empresa teve de divulgar o ganho de 50 mil. Se por um lado o valor dessa venda foi de 180, a empresa teria uma perda de 20 mil, que teria que ser divulgada. Detalhamento do valor contabilístico. A empresa deve informar o valor contabilístico do ativo no momento da venda, ou seja, o valor após deduzir as amortizações acumuladas e perdas por imparidade, se houver. Por exemplo, o valor contabilístico da plantação de maçãs no momento da venda era de 200 mil. Depois tem que divulgar também o valor da venda. A empresa deve informar o valor da venda efetivo ou preço da venda que foi obtido na transação. Por exemplo, a plantação de maçãs foi vendida por 250 mil meticais. Ganho ou perda reconhecida. A empresa deve calcular e divulgar o ganho ou a perda reconhecido com base na diferença entre o valor contabilístico e o valor de venda do ativo. Por exemplo, se o valor contabilístico foi de 200 mil e o valor de venda foi de 250 mil, a empresa reconhecerá um ganho de 50 mil. E se o valor contabilístico foi de 200 mil e a venda foi de 180, a empresa reconhecerá uma perda de 20 mil. Outros aspectos relevantes. Se houver circunstâncias especiais ou condições que afetam a venda, como por exemplo condições de mercado, curto prazo, prazo de pagamento ou outras condições contratuais, como já havíamos visto anteriormente, a empresa deve divulgar essas informações, pois podem impactar a interpretação dos ganhos ou perdas registadas. Por exemplo, a venda foi realizada com um pagamento parcelado em 12 meses, o que pode afetar a avaliação de risco de transação. Qual é o objetivo desta divulgação? Garantir que o investidores, credores e outras partes possam entender claramente o impacto financeiro das vendas dos ativos biológicos. A transparência neste processo assegura que todas as mudanças no valor dos ativos, bem como os resultados, sejam comunicados de forma clara, permitindo uma avaliação mais completa da situação financeira da empresa. Se o justo valor de um ativo biológico passa a ser fiavelmente mensurável, a empresa deve divulgar. Qual é o ativo? A descrição. Por que agora o justo valor pode ser medido? Qual é o impacto financeiro da mudança? Isso garante a transparência e ajuda os investidores e gestores a entender melhor o valor real dos ativos da empresa. O que isso quer dizer? Que a divulgação e a mensuração fiável do justo valor biológico, segundo a norma 11, no ponto 31, exige que a empresa forneça informações claras e detalhadas quando o justo valor de um ativo biológico, que antes não podia ser mensurado com fiabilidade, passa a ser mensurável. Essa mudança tem implicações importantes para a transparência financeira e a avaliação dos ativos da empresa. O que é que deve ser divulgado? A descrição do ativo. A empresa deve fornecer uma descrição clara do ativo biológico que agora tem o justo valor mensurável de maneira fiável. Isso inclui informações específicas sobre o tipo de ativo, como gado, plantação, floresta, etc. Por exemplo, a empresa pode agora mensurar de forma fiável o justo valor de plantações de café após o desenvolvimento de um mercado mais estável para este produto. Motivo pelo qual o justo valor agora pode ser medido. A empresa precisa explicar por que o justo valor do ativo biológico passou a ser mensurável com fiabilidade. Isso geralmente está relacionado ao surgimento de um mercado mais desenvolvido, à melhoria nas técnicas de avaliação ou a informações precisas sobre o ativo. Por exemplo, a mensuração fiável do justo valor das plantações de café tornou-se possível devido à introdução de contratos de futuros no mercado, permitindo uma avaliação precisa e atualização de preços. Impacto financeiro da mudança. A empresa deve divulgar o impacto financeiro da mudança, ou seja, como essa alteração na mensuração do justo valor afeta a contabilidade e as demonstrações financeiras, como aumento ou diminuição no valor dos ativos biológicos e o efeito dos lucros ou perdas. Por exemplo, a mudança para a mensuração do ativo do justo valor
A mudança para a mensuração do justo valor das plantações de café resultou em um aumento de 300 mil no valor contabilístico das plantações, refletindo um ganho reconhecido na demonstração de resultados. Isso garante a transparência e ajuda os investidores e gestores a entenderem melhor o valor real dos ativos da empresa. Qual é a conclusão? A norma 11 estabelece diretrizes claras sobre como as empresas devem tratar e divulgar os ativos biológicos e produtos agrícolas nas suas demonstrações financeiras. O objetivo central desta norma é garantir a transparência e clareza no reconhecimento, mensuração e divulgação dos ativos biológicos, fornecendo informações cruciais que permitem uma avaliação precisa no impacto desses ativos na saúde financeira da empresa. Os principais pontos abordados são a mensuração dos ativos biológicos. A norma destaca a mensuração do justo valor dos ativos biológicos, levando em consideração os custos estimados de comercialização. Em caso onde o justo valor não pode ser mensurado com fiabilidade, a empresa deve usar o custo menos amortizações e perdas por imparidade. Reconhecimento de ganhos e perdas. A empresa deve reconhecer imediatamente quaisquer ganhos ou perdas decorrentes no reconhecimento inicial ou das variações no justo valor dos ativos biológicos. Isso inclui a variação do justo valor desses ativos ao longo do tempo e a venda de produtos agrícolas. Subsídios do governo. A norma 11 também regula como os subsídios do governo devem ser tratados, distinguindo entre subsídios condicionais e não condicionais e estabelecendo as necessidades de divulgar informações detalhadas sobre esses subsídios. Divulgação de informações. A norma exige uma ampla divulgação de informações relacionadas aos ativos biológicos, incluindo descrições detalhadas dos ativos, métodos de avaliação, ganhos e perdas no período e quaisquer riscos relacionados. A empresa também deve divulgar mudanças no justo valor e os impactos financeiros associados. Transparência e avaliação do impacto. Ao fornecer informações detalhadas sobre a medição e os impactos financeiros dos ativos biológicos, a empresa ajuda a garantir que os investidores e outras partes interessadas compreendam o valor real desses ativos e o efeito das variações de mercado no seu desempenho. A norma 11 visa melhorar a transparência financeira e a consistência nas práticas contabilísticas relacionadas aos ativos biológicos e aos produtos agrícolas, garantindo que as informações apresentadas nas demonstrações financeiras sejam úteis, compreensíveis e adequadas para a tomada de decisões. As empresas que seguem essa norma contribuem para a construção de uma imagem clara e precisa da sua situação financeira, o que pode influenciar positivamente a sua reputação e a atratividade para investidores. Agora vamos resolver alguns exercícios. O primeiro exercício será sobre a aquisição de ativos biológicos consumíveis. A entidade ABC adquiriu em 10 de outubro de 2011 100 porcos em fase de crescimento, os quais se destinam à venda pelo custo unitário de 15. Em 31 de dezembro de 2011, todos os animais se encontram ainda vivos e o seu valor de mercado unitário é de 20. Quais os registros contabilísticos necessários para reconhecer os ativos biológicos em outubro e em dezembro? Vamos contextualizar o exercício. A empresa adquiriu 100 leitões a um custo unitário de 15. Isto é um gasto para a empresa de 1.500. Ou seja, pegamos a quantidade de porcos vezes o seu custo unitário, 1.500. E como isso representa, como os porcos são ativos biológicos, eles devem ser reconhecidos como tal. Então, será um débito nos ativos biológicos, pois é um aumento, e será um crédito na caixa e bancos, pois é uma saída de dinheiro, pois o pagamento foi feito em dinheiro. Ou seja, o débito de 1.500 na conta ativos biológicos reconhece o valor dos porcos como um ativo e o crédito de 1.500 na conta caixa e bancos registra a saída desse valor da tesouraria da empresa.
Em 31 de dezembro de 2011, o valor de mercado dos leitões subiu para 20 por unidade. Então, agora, o valor total dos ativos biológicos é de 2.000. Pois, o que fizemos? Os 100 porcos vezes agora com o custo unitário de 20 é 2.000. Como no registro inicial os porcos foram contabilizados por 1.500, agora é necessário ajustar esse valor ao novo justo valor. E para isso vamos fazer a diferença, que representa um ganho resultante do aumento do valor. Por isso, vamos debitar a conta ativos biológicos, que representa o aumento do valor dos porcos, e o crédito de 500 na conta alteração do justo valor dos ativos biológicos, pois representa esse ganho na demonstração de resultados, aumentando o lucro da empresa. O segundo exercício é de ativos biológicos de produção, aquisição de ativos biológicos de produção. A empresa XYZ adquiriu em dezembro de 2011 no mercado de gado 10 vacas leiteiras por 15.000. Os animais estão prontos para produzir leite, que é vendido a 0,35 o litro. Durante o mês de dezembro, produziu e vendeu 30.000 litros de leite. Na data do balanço, o justo valor é de 1.600 por animal. Quais os registros contabilísticos a efetuar em 2011? A empresa comprou 10 vacas por 15.000. Vamos para os registros contabilísticos. No balanço, a conta ativos biológicos estará a débito de 15.000, pois as vacas são ativo, então esse valor é registrado como um aumento no valor dos ativos biológicos e será creditado no balanço caixa bancos, pois o dinheiro saiu do caixa ou do bancos para pagar as vacas. No final do ano, cada vaca passou a valer 1.600, o que dá um total de 16.000. E como as vacas estavam registradas inicialmente por 15.000, houve um aumento de 1.000. Vamos para os registros contabilísticos. Os ativos biológicos estarão a débito de 1.000, pois este valor representa o aumento do valor das vacas. E na demonstração de resultados estará a crédito de 1.000, pois o aumento do valor é registrado como um ganho. Durante o mês, a empresa produziu 30.000 litros de leite a 0,35 por litro, gerando um total de 10.500. E esse leite precisa ser registrado como um produto acabado antes de ser vendido. Vamos para os registros contabilísticos. Vamos registrar nos produtos acabados de leite a débito de 10.500, pois o leite é considerado um ativo, é um produto acabado até ser vendido. E na demonstração de resultados, na variação de produção, estará a crédito de 10.000, pois este valor representa o reconhecimento da produção de leite como receita interna. Ainda não é a venda real, é apenas um ajuste. A empresa vendeu todo o leite por 10.500. Por isso é que na conta caixa e bancos estará a débito, pois a empresa recebeu esse valor pela venda do leite. E como o leite foi vendido, ele saiu do armazém. E a venda do leite gera uma receita que precisa ser reconhecida. E depois estará a débito aqui na conta do custo das vendas, pois o custo do leite vendido é registrado como uma despesa.
Terceiro exercício, nascimento de ativos biológicos. A entidade Agrimós, em 1 de dezembro de 2011, detinha 25 vacas produtoras de leite com 2 anos de idade, estando registradas por 2.000 por animal. Durante dezembro, nasceram 6 bezerros. Existe mercado organizado e o justo valor de cada bezerro recém-nascido é de 200. A política operacional da Agrimós é que o gado que nasce na entidade destina-se à produção de carne. Quais os registros contabilísticos a efetuar em 2011? No início de dezembro, a empresa tinha 25 vacas registradas por 2.000 cada. O valor total das vacas seria de 50.000. Vamos registrar contabilisticamente. O valor de 50.000 representa o saldo inicial das vacas produtoras de leite. Por isso, vamos debitar a conta ativos biológicos, pois mostra que a empresa tem 50.000 investidos nas vacas leiteiras. Durante o mês de dezembro, durante o mês, nasceram 6 bezerros, cada com um valor de mercado de 200. Portanto, o valor total de bezerros seria de 1.200. E a política da empresa é que os bezerros são criados para a produção de carne. Então, eles são classificados como ativos biológicos consumíveis e não como ativos biológicos de produção, como as vacas leiteiras. Esse valor de 1.200 representa o justo valor inicial dos bezerros recém-nascidos. Portanto, vamos debitar a conta ativos biológicos consumíveis e este débito mostra que a empresa tem agora bezerros, que é um novo ativo. E a crédito estará a conta alterações no justo valor de ativos biológicos de 1.200. E este crédito é o reconhecimento de que houve um aumento no valor total dos ativos biológicos da empresa, devido, neste caso, ao nascimento dos bezerros. O quarto exercício é sobre sementeiras de ativos biológicos. A Agrimog adquiriu sementes no valor de 30 em 1 de dezembro de 2011. No mês de dezembro, suportou ainda despesas com adubos e tratamentos de terras. Com referência a 31 de dezembro de 2011, o valor de mercado apurado para a sementeira é de 3.000. Quais são os registros contabilísticos a efetuar em 2011? Vamos para a contextualização. A empresa Agrimog comprou sementes por 30 e fez despesas com adubos e tratamentos de terra. E no final de dezembro, o valor de mercado da sementeira foi avaliado em 3.000. Ou seja, o valor total registrado deve ser esse valor de mercado, conforme as normas contabilísticas aplicáveis. Por que não aparecem os 30 das sementes e os custos com adubos de tratamento? Porque esses custos já estão incluídos no valor final de mercados, que seria de 3.000. A contabilidade segue o princípio do justo valor, que representa o valor real que esse ativo teria se fosse vendido no mercado na data do balanço. Portanto, mesmo que tenha gasto apenas 30 em sementes e mais algum valor em adubos e tratamentos, o que importa é que agora a sementeira vale 3.000. O valor da sementeira deve ser reconhecido como um ativo biológico, porque representa um bem vivo em crescimento que trará benefícios econômicos futuros. Por isso, vamos debitar a conta ativos biológicos com 3.000. E depois vamos creditar a conta de alterações no justo valor do ativos biológicos. Por quê? Porque esse crédito representa o ganho gerado pela valorização da sementeira. Mesmo que a empresa tenha gasto menos, o justo valor no final foi de 3.000. Essa diferença precisa ser reconhecida como um ganho. Ou seja, mesmo que a empresa tenha gasto menos, por exemplo, 30 nas sementes e mais em outros custos, o justo valor no final foi de 3.000. E essa é a diferença que tem que ser reconhecida como um ganho, por isso estará a crédito na alteração do justo valor de ativos biológicos. Por que esse ganho é registrado como uma receita? Porque houve um aumento no valor patrimonial da empresa. Agora ela tem uma sementeira avaliada em 3.000, mesmo que tenha investido menos. E esse ganho é
reflete a valorização desse ativo biológico. Um último exercício não menos importante é sobre preços ou valores não disponíveis para os ativos biológicos. Em 3 de dezembro de 2010, a empresa ABC mantém na contabilidade um terreno agrícola no qual existe uma plantação de 5.000 árvores exóticas, plantadas há 5 anos, sendo que as mesmas demoram 20 anos até o seu abate para a madeira. A plantação não se encontrava registada. Com a adoção do PGC-NIRF, a empresa terá que proceder ao seu registro em 1 de janeiro de 2011. Trata-se de uma média da empresa. Nesta data, não há forma de calcular o justo valor, pois não existe mercado ativo para espécies em crescimento. Estima-se, no entanto, que o valor na maturidade para estas espécies exóticas será de 200 por unidade. A taxa de desconto que a ABC utiliza para estimar os seus fluxos de caixa líquidos é de 5%, quais os registros contabilísticos a efetuar em 1 de janeiro de 2011. Vamos contextualizar. A empresa tem 5.000 árvores exóticas que foram plantadas há 5 anos. Essas árvores só estarão prontas para a venda dentro de 15 anos. Porque o ciclo total é de 20 anos. Não há mercado ativo para esta árvore durante o crescimento, então não é possível calcular o seu justo valor. No entanto, estima-se que na maturidade, que será daqui a 15 anos, cada árvore irá valer 200 e a empresa deve calcular o valor presente dessas árvores usando a taxa de desconto de 5%. Vamos começar primeiro por calcular o valor futuro. O valor futuro será as 5.000 árvores vezes 200. Desculpa, houve um erro aqui onde vem 20, devia ser 200. E 5.000 vezes 200 dá exatamente 1 milhão. Para depois calcularmos o valor presente. O valor presente é a razão entre o valor futuro e 1 mais a taxa elevado ao tempo restante até a maturidade. Ou seja, estamos a dizer que o valor futuro é de 1 milhão, 1 mais a taxa, neste caso 5%, elevado a 15, que é o tempo restante até a maturidade. Isto seria igual a 481.017,10. O valor de 481.017,10 representa o valor atual descontado das árvores, por isso estará a débito nos ativos biológicos. Este mesmo valor precisa ser reconhecido como parte dos resultados transitados, porque as árvores foram plantadas há 5 anos, então esse valor representa um ganho acumulado de anos anteriores que ainda não estava registado, por isso estará a crédito nos resultados transitados, que será o lançamento. Ou seja, será o reconhecimento como um ganho acumulado de anos anteriores, aqui nos resultados transitados. E aqui é o valor presente das árvores. Por que isto é importante? Porque o registro correto do valor das árvores é essencial para refletir com precisão o patrimônio da empresa. E como não existe um mercado ativo para essas árvores durante o crescimento, o uso do valor presente é a alternativa adequada segundo as normas contabilísticas PGC-NIRF. O valor será ajustado ao longo do tempo para refletir a valorização das árvores à medida que se aproximam da maturidade. Chegamos ao fim da apresentação. Muito obrigada.